alto que eu já sou, né? Desce aí. Vê se a câmera está pegando a cabeça dele lá, por favor. Olá, boa noite a todos. Boa noite. Agradeço a presença de todos. Antes de mais nada, não sou um palestrante. Palestrante é seu Geraldo, Alexandre, né, que tem o dom da fala. Na verdade, hoje vai ser mais um estudo, talvez, uma forma de estar vendo de uma outra maneira. Quando eu comecei, quando surgiu a ideia, né, de fazer a palestra, a ideia inicial era um tema. Mas aí, estudando, a gente viu que acabou indo meio abrangente. O tema acabou ficando muito alto, ele está distante. É alto nível. O problema não é o volume do microfone, o problema não é o palestrante. Ele está muito distante do microfone, não está quebrado, é assim mesmo. É alto nível. Enfim, aí quando surgiu a ideia da palestra, na ideia veio um tema e comecei a pesquisar, a estudar, e acabou ficando meio amplo, porque a princípio a gente falou, vamos focar em algo mais específico. E viu que não, o negócio foi crescendo, até de repente chegou nesse tema que eu acho que está mais dentro do que eu acabei pesquisando, enfim. Por que eu escolhi esse tema? Porque desde que eu cheguei aqui nos Estados Unidos, isso vai fazer 3 anos, a gente sempre se deparou com algumas dificuldades aqui. Foi dificuldade financeira, foi dificuldade até emocional, enfim. E a gente acaba se questionando, né, por que de algumas coisas. Então a gente acaba vendo o quê? A gente, em qualquer momento da vida, a gente vai estar passando por alguma dificuldade. Pode ser ela grande, pequena, mas vamos estar passando por alguma dificuldade. Às vezes até brincam com a gente, né? Quando a gente está naquela maré de tranquilidade, espera que vai acontecer alguma coisa, né? Então, enfim, acabou surgindo esse tema. E o engraçado é que é o seguinte, né? Quando a gente entra no Espiritismo, a primeira coisa que falam pra gente é o quê? Que o sofrimento é bom. Que é bom sofrer, né? E acaba sendo uma coisa meio questionável isso. Será que realmente é bom sofrer? Será que realmente a gente precisa estar sofrendo? A gente vai ver que precisamos passar por algumas coisas, mas não necessariamente estar sofrendo. Então, acaba ficando essa coisa meio... acaba sendo engraçado e até mesmo estranho, porque o Espiritismo acaba falando isso, né? A pessoa chega no Espiritismo e de repente te fala, olha, você está sofrendo, mas Deus te ama. Aí você para assim, pô, me ama menos, né? Se eu estou sofrendo tanto porque Deus me ama... Imagina se ele não amasse, né? Imagine se ele não amasse. Então acaba ficando uma coisa meio questionável. Enfim, e aí a gente acaba refletindo não só para a gente o que nós estamos passando, mas também a gente acaba refletindo o que acontece na sociedade em geral. A gente acaba vendo conflitos, acaba vendo guerras, acaba vendo tragédias, e a gente se questiona, bem, o problema não sou eu, né? Então tem alguma coisa acontecendo, enfim, nós estamos passando por algumas coisas e temos que entender o porquê. E o estudo, como eu falei, acabou sendo direcionado para uma área, né? A gente vai ver que nós temos que entender aonde estamos, nós temos que entender por que passamos por algumas coisas, e aí a gente acaba entendendo, ou melhor, a gente acaba se conhecendo melhor, né? Muito bem, vamos começar. Aí eu vou precisar da ajuda de vocês, né? O que mais desejamos na vida? Quer uma lista? Viu? Opa, vamos aí. O que mais desejamos? Pode falar. Dinheiro, dólar. Dinheiro, isso é bom. Não. Saúde, exatamente. Harmonia. Opa, exatamente, a gente vai ver isso também. Então, a gente vai ver o seguinte, o ângulo não está muito bom, vou ter que dar uma lidinha aqui. Para muitos, né, a felicidade vai estar associada ao quê? À aquisição de bens materiais.
De repente a pessoa vai querer um carro novo, um carro importado, vai querer o quê? Uma casa na praia. E, ou de repente até, como falou ali, né, um dinheirinho, ganhar na loteria. Então isso a gente acaba querendo, né? Acho que é a nossa felicidade. Muitos acreditam que o quê? Que a felicidade vai estar nas satisfações pessoais, em prazeres. Então a gente vai ver que tem muita gente comprando roupa de grife, vai ter muita gente fazendo cirurgias plásticas, né? De novo, carro voando, porque além de bens materiais acaba nos dando prazer também. E, como nos falou nosso amigo, né, da harmonia. Muitos vão achar que a felicidade está onde? Na inexistência de problemas. E aí se pergunta, será que aqui na Terra vai ter alguém que não tenha problemas? Então a gente vai ver que no decorrer da vida nós sempre vamos ter algum tipo de problema. Grande, pequeno, mas em algum momento vamos estar passando por isso. E também nós nos questionamos, né? Será que somos felizes aonde nós estamos? Nós estamos felizes dentro da família que nós fomos colocados? Será que somos felizes no trabalho que fazemos? Tem muita gente que vem para os Estados Unidos, acaba trabalhando no que precisa. E você, será que gosta disso? Ou de repente faz isso de um sacrifício? Né? Nas amizades também, será que nós somos felizes? Ou acabamos tendo uma amizade por conveniência? De repente estamos naquele grupinho porque faz bem para mim. Enfim. Responder essas perguntas acaba sendo o quê? Ou ainda estamos esperando uma felicidade que a gente não sabe. A gente está aguardando essa felicidade. A gente não sabe no que, mas estamos sempre em busca. Como nós falamos, a felicidade pode variar de pessoa para pessoa. Em cada momento da vida, eu acho que a felicidade vai estar em alguma coisa. Por exemplo, se eu estou doente, de repente a minha felicidade vai estar aonde? Na cura, exatamente. Se de repente eu estou sem dinheiro, a minha felicidade vai estar onde? Em de repente ter um emprego. Então a nossa felicidade vai depender do quê? Dos nossos anseios, das nossas necessidades. Então em cada momento da vida, a gente acredita, né? Vou usar esse termo que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, que não é bem assim. A gente acredita que adquirindo isso, nós vamos ter a felicidade. Só completando o que nós falamos, né? Quando estamos enfermos, a recuperação seria o quê? A saúde seria a nossa felicidade. Se estamos desempregados, o emprego seria a nossa felicidade. Se estamos solteiros, né, desejamos unir alguém, né, e aí seria o quê? A nossa felicidade. Abrindo só um parênteses aí, se está casado, se separar também, acaba sendo a felicidade. Então vai depender muito. Concluindo aqui também, o que passam fome, frio, se encontrar felicidade aonde? Num abrigo, num agasalho, enfim. E aí eu lhe pergunto, depois de tudo que nós falamos aqui, desses exemplos que foram passados, será que nós falamos de felicidade ou falamos de alegria? Né? Por exemplo, ter um carro é uma felicidade ou é uma alegria? Ter roupa da moda é uma felicidade ou uma alegria? Então nós temos que saber diferenciar realmente o que nós estamos almejando e o que isso vai trazer para a gente. Então, de repente, nós podemos estar nos confundindo. Estamos atribuindo a nossa felicidade em coisas que são momentâneas. Por exemplo, a felicidade, a alegria. A alegria a gente vai ver que é um sentimento momentâneo. Nós vamos estar alegres por alguma coisa. De repente, como nós falamos, adquiri um carro. Estou super alegre. Por quê? Porque eu consegui. De repente, consegui o quê? Consegui um emprego também. Estou super feliz. Mas será que isso é a nossa felicidade? E a gente vai ver que a felicidade ela é um pouquinho maior do que isso. É um sentimento que vai estar implícito na gente. Independente de onde a gente estiver, independente do que a gente estiver fazendo ou passando, ou com as pessoas que nós estivermos, a gente vai estar feliz. Então, de repente, tudo isso que nós falamos de início,
dinheiro, carro. Na verdade, nós estamos depositando nossa felicidade em algo que é o quê? Momentâneo. E não necessariamente no que faz bem pra gente, que seria o quê? Uma felicidade mais duradoura. E para a gente conseguir a felicidade, a gente vai descobrir o quê? Que ela tem que estar dentro da gente, não vai estar em nenhum outro lugar. Em resumo, tudo isso que nós falamos, nós queremos o quê? Nós queremos a felicidade. Não queremos simplesmente aquela alegria, nós estamos em busca da felicidade. E qual a visão, né, da doutrina espírita em relação à felicidade? Como eu falei no início, a gente vai ver que o ser humano, ele vai passar por quê? Por várias dificuldades. Nós ainda somos infelizes, ainda temos muitos problemas que nós estamos passando. Como eu falei, acontecem muitas tragédias, muitas misérias, existem catástrofes naturais que às vezes nós não temos nem como ter responsabilidade sobre isso, mas o ser humano ainda passa. E a gente vai ver por que a gente acaba passando por isso. Aí nós entramos no Livro dos Espíritos. Kardec pergunta, né, na pergunta 920, por que pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? E qual é a nossa resposta? Não. Mas aí vai ter um complemento, claro. Por isso que a vida lhe foi dada como prova e expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Bem, então, essa resposta já faz a gente parar para refletir algumas coisas. Então, aqui na Terra, nós não vamos ser felizes completamente. Isso não quer dizer que não vamos ser, isso não quer dizer que não vamos correr atrás da felicidade. Mas, momentaneamente, não vamos ser felizes completamente. E aí, para a gente dar uma resumida rápida, e como já teve palestras aqui, foi até o Alexandre que fez, sobre várias moradas na casa do meu pai, a gente vai ver que nós estamos num planeta que não é o pior de todos, mas também está longe de ser o melhorzinho. Então, nós estamos aonde? No mundo de provas e expiações. Então, a gente vai ver que aqui na Terra, os espíritos que estão encarnados aqui necessitam estar aqui. Então, às vezes, a gente faz aquele discurso, de repente, sei lá, meio vitimista, né? Ah, eu sou um coitadinho, de repente, eu estou aqui porque Deus não me ama, estou aqui porque é castigo, né? De repente, principalmente, eu até falo por mim mesmo, de repente a gente teve aquela formação que veio do catolicismo, né, do evangélico, por exemplo, que a gente acaba vendo Deus como um Deus punitivo, um Deus que acaba castigando, e aí a gente fala, Deus está me castigando. De repente tem até aquele ditadinho que antes falava, né, que o castigo vem a cavalo. Agora não, agora o castigo está online, né? Se você responde para o pai, faz a curva na porta e já bate o dedinho. Então a gente vai ver que não estamos aqui por acaso. Nós estamos aqui porque merecemos. Essa palavra merecer também não é muito legal. Nós precisamos estar aqui. Porque aqui é onde vai proporcionar que a gente possa estar resgatando, recuperando tudo que nós precisamos. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, né, que há muitas moradas na casa do meu pai, Santo Agostinho, ele vai falar sobre a Terra. E ele fala, né, para a gente conhecer um pouco a Terra, para saber como que é, basta olhar as pessoas que moram aqui na Terra. Né? A gente vai saber como que é, basta olhar. E ele vai citar 3 características básicas para a gente identificar a Terra e os espíritos que estão aqui. Primeira é a inteligência. A segunda vai ser as qualidades inatas. E o terceiro vai ser os vícios. Muito bem, o que significa a inteligência? A inteligência é a capacidade do ser humano
tecnologia, de poder estar construindo. Então prova o quê? Prova que o ser humano não é um espírito primitivo. A Terra não é um mundo primitivo, porque os espíritos têm essa capacidade intelectual. E que são essas qualidades inatas? É tudo que a gente traz de características, não digo características, mas tudo que o espírito traz consigo. As suas tendências, por exemplo, de repente pode ter mais voltado para orgulho, inveja, mas a gente vai ver que são qualidades inatas. E isso prova o que também? Que é um espírito que já tem uma certa vivência, já tem uma certa bagagem. E, para finalizar, ele fala dos vícios. E os vícios, o que ele fala? Que o espírito acaba não sendo um espírito que? Puro, exatamente por isso, porque ele traz consigo os vícios, né? E aí, para completar, vai falar o que? Para um ponto que eles não estavam mais ajudando, então eles vão para onde? Acabam indo para um planeta um pouco mais atrasado, para eles poderem aprender o que não aprenderam no decorrer da vida. E, em consequência disso, também acaba ajudando na evolução. Pegar aqui na Terra, por exemplo, tem os maias, tem os egípcios, que são considerados, né, são os exilados, que acabaram ajudando na evolução da Terra. No livro também, no Consolador, Emmanuel, ele também vai dar um exemplo sobre a Terra, né? Dentre os mundos inferiores, a Terra pertence à categoria de expiações e provas, porque existe predominância do mal sobre o bem. Aqui o homem leva uma vida cheia de vicissitudes, por ser ainda imperfeito, havendo para seus habitantes mais momentos de infelicidade do que de alegria. Então a gente volta lá no comecinho, que a gente sempre se questiona: por que será que estamos aqui? Por que será que estou passando por tudo isso? Porque de repente tudo que eu tento fazer acaba não dando certo. E a gente vai ver que nós estamos aqui porque precisamos estar aqui. Voltando aqui, é um mundo que não vai nos proporcionar recuperar ou resgatar o que nós precisamos. E a gente precisa entender também um pouquinho o que foi citado, né, sobre provas e expiações. Como foi falado, né, que aqui na Terra não é um mundo, né, que predomina a felicidade, que os espíritos que estão aqui vão passar pelas provas e expiações. O que vem a ser provas? Um exemplo mais fácil, de repente, é pegar uma escola. Você estuda aquela matéria, faz a prova, se passar, você conseguiu superar o que você precisava. Se você repetiu, de repente, em matemática ou química, você vai ter que refazer. Então, provas são testes que são colocados em nossa vida para ver se a gente conseguiu superar aquilo que a gente estava aprendendo. Por exemplo, orgulho, inveja. Uma outra definição de provas também é que, de repente, as provas são utilizadas para tirar o espírito da sua inércia. De repente, nós estamos aqui encarnados, estamos muito bem, obrigado, não estou nem fazendo nem bem nem mal, né? Então, eu estou ali estagnado. Mas Deus nos envia as provas para que nós possamos sair dessa inércia. Podemos estar o quê? Produzindo, porque de repente estamos aqui, passamos por uma encarnação, acabamos perdendo uma encarnação. E expiações, o que acaba sendo? Expiações acaba sendo um aspecto um pouquinho mais complicado. Muitos vão associar expiações a punições, né? Por exemplo, de repente, o que eu fiz na vida passada, eu tenho que pagar nesta vida. Mas a gente vai ver que não necessariamente tem esse aspecto de punição. Por exemplo, expiações, tudo que a gente faz na vida, tanto de bom quanto de ruim, isso vai estar o quê? Inato na pessoa, vai fazer parte da pessoa. Então, se a gente fez algo de mal, a gente vai ter que refazer, não necessariamente do mesmo jeito. Se a gente matou uma pessoa na vida passada, não necessariamente a gente vai ter que morrer nessa vida.
Às vezes, muito pelo contrário, a gente vai ter que viver com essa pessoa para poder aprender o amor. Então, às vezes, essa definição de expiação acaba tendo um pouquinho de aspecto de punição. Mas a gente vai ver que Deus não pune. E aí a gente fala, né, realmente, que Deus ele não pune. Deus é bom, fique claro, Deus não pune nem condena, mas utiliza deste mecanismo, pois o espírito não está apto a compreender o que lhe será mais útil para o seu progresso e sua purificação. Então, às vezes a gente não vai ter condições, quando a gente desencarnar ou no processo de reencarnação, a gente não vai ter a lucidez de fazer certas escolhas. Então, a expiação é imposta para a gente, porque a gente não saberia o que seria o melhor para nós. E o que é utilizado para que Deus possa estar realizando isso? São as leis de causa e efeito. O que seria essa lei de causa e efeito? Nós vamos ver que é uma lei universal, é uma lei que rege toda a nossa existência. Nós nos responsabilizamos pelos nossos atos. Então não adianta querer jogar a culpa nos outros. Falar, hoje eu estou passando por esse problema porque é culpa de Deus. Ou, eu estou, sei lá, de repente passando por alguma dificuldade porque meu vizinho fez isso. Então não, na verdade nós estamos, nossa responsabilidade dos nossos atos, né? Nossas responsabilidades, nós somos responsáveis pelos nossos atos. Com isso aprendemos a tomar decisões corretas e tomamos consciência dos nossos equívocos. Ou as nossas escolhas e as nossas escolhas podem gerar ter consequências boas ou ruins, dependendo das nossas escolhas. Então Deus vai usar dessa lei para, no caso, ou prova ou expiação. Então ele não pune. E para a gente refletir um pouquinho, né, sobre essa imagem aqui, porque Deus é bom e nos deixa plantar o que queremos, e porque Deus é justo, nós colhemos o que plantamos. Então, só para reforçar o que foi dito até agora, nós estamos aonde precisamos estar. Nós não estamos porque somos coitadinhos, não estamos aqui porque Deus é ruim, entendeu? Aqui é só uma definição que a gente acaba tendo meio que equivocadamente, né? Sobre karma. Tudo que a gente fala, de repente, se eu estou passando por algum problema, é karma. Espírita gosta de usar esse termo, né? E a gente vai ver que em muitos casos esse termo é usado erroneamente. A gente vai ver que o karma, ele tem a sua origem das religiões budistas e hinduístas. E para expressar o quê? Um conjunto de ações dos homens e suas consequências, baseada na ação e reação, bem no estilo olho por olho, dente por dente. Então, karma seria algo um pouco mais punitivo, por definição, no caso das religiões budistas e hinduístas. Nós absorvemos esse conceito, tem, claro, um pouco de diferença, mas absorvemos esse conceito. Então, a gente vai ver que é o quê? Que no Espiritismo entende-se que o que fazemos no passado, de bom ou de ruim, faz parte do indivíduo. Está trazendo isso consigo, é um legado que trazemos. E temos a chance de refazê-los e reaprender. Não tem um caráter punitivo. Então, voltando, se nós matamos, de repente, alguém na outra vida, não necessariamente vamos morrer nesta vida. De repente, vamos estar passando o quê? De repente, tem que estar marido e mulher, de repente, tentar resgatar. Morrer, mas ele vai ser assassinado. Exatamente. É aquela brincadeirinha, né? De repente eu furei, mas quem matou foi Deus, né? Então a culpa não é minha. Também a gente vai ver o seguinte, das origens e das causas do sofrimento. A gente vai ver que tem duas origens possíveis. Uma da nossa vida atual e outra das vidas anteriores. Por exemplo, o que seria alguma coisa de vida atual? Como eu falei, espírita também gosta de jogar sempre a culpa nas outras vidas, né? De repente, tudo de ruim é da outra reencarnação. Mas vamos pegar um exemplo, por exemplo.
Você tem o seu vizinho que comprou um carro importado, você olhou para aquele carro e falou, eu quero ter igual. Aí estamos vendo que é o quê? A inveja. O que você faz? Depende, você não tem dinheiro para comprar esse carro. Você acaba fazendo adquirindo o quê? Uma dívida. Adquirindo essa dívida, o que acontece? De repente, a pessoa fica estressada, nervosa, acaba afetando aonde? No seu relacionamento, na sua família, com a sua esposa, com seus filhos. E aí acaba vendo o quê? Bate o carro. Também pode acontecer isso. Mas a gente está vendo o quê? Que de repente ele está adquirindo um problema nesta vida. De repente um problema que não era para ele ter, ele está tendo por quê? Por causa da inveja. Pegando o exemplo que ela deu, também eu pego esse mesmo carro, né, sai a 180 por hora, bato e morro. A culpa é de Deus? Não, a culpa é minha. Porque eu acabei causando isso. E também, é claro, como foi falado, das vidas anteriores. Um exemplo que seria das vidas anteriores em relação a sofrimento. Pode ser uma doença, pode ser alguma demência, pode ser algum problema físico. Um exemplo que eu acho que mais para isso, você pega aqueles casos de gêmeos siameses. Então, será que realmente eles estão unidos por amor? Muita gente acaba olhando para aquilo e fala, nossa, que lindo, né? Duas almas juntas. Mas será que realmente é amor que eles estão ali? Ou eles precisam estar juntos? Eles estão dividindo os mesmos órgãos, tendo que aprender a conviver juntos. Então isso seria o quê? Um sofrimento que tem a sua origem aonde? Em vidas anteriores. Só para completar, né? Nós somos responsáveis por nossas escolhas. Todos nós escolhemos livremente nossos caminhos, pressionados pelas emoções, baseados em nossos sentimentos, envolvidos em nossas ilusões. Tudo é escolha nossa. Apesar disso, muitas vezes nos revoltamos quando, com os reflexos de nossas escolhas, quando nos desiludimos, quando as respostas são diferentes da que esperávamos. De novo, nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Nós fizemos. De repente chega no resultado final, a gente fala, não era isso que eu queria. Mas será que realmente o que eu queria era o correto? E aí cabe aquela pergunta, né? Nós sabemos de tudo isso, que não vamos ser felizes, felicidade completa, que estamos em um mundo de provas e expiações, que temos que lutar pela nossa felicidade, pelo nosso bem-estar. Nós temos tudo, né? Acabamos tendo tudo isso explicado, tanto por Kardec, no Livro dos Espíritos. Jesus também nos deixou ensinamentos. Então, fica aquela pergunta: por que ainda sofremos? Depois de tudo isso que foi falado, depois de tudo isso que a gente acabou de ver, por que nós sofremos ainda? E aí ele se pergunta, sofrer é bom? Como eu falei, a gente entra no Espiritismo, de repente as pessoas viram pra gente e falam, olha, sofrer é bacana. Não, sofrer não é bom. Sofrer faz mal, sofrer dá câncer, entendeu? E a gente vai ver que não necessariamente a gente precisa sofrer. Uma coisa é o quê? Passar pelos problemas, passar pelas dificuldades. Mas sofrer, nós não precisamos estar passando. E aí tem o quê? Mas a dor nos ensina. O que o Espiritismo nos fala, que não é bom sofrer. Mas, uma vez sofrendo, usar esse sofrimento para crescer. Como se fosse uma escada. Então nós temos que aprender por que estamos passando por cada coisa. Não simplesmente jogar a culpa ou se rebelar. Ou se rebelar com Deus, ou se rebelar com a vida, enfim. O sofrimento só faz sentido se for usado a nosso favor. Temos que pensar o que nos faz sofrer. O que está doendo? Por que está doendo? E qual a nossa parcela de responsabilidade em nosso sofrimento? O que podemos fazer para melhorar essa situação? De novo, nós somos responsáveis 100% por tudo que acontece com a gente. Então, se estamos passando por alguma dificuldade, vamos nos questionar. O próprio Espiritismo, além de ser uma religião, é uma filosofia. E como filosofia nos faz o quê? Nos faz pensar.
Então nós temos que questionar, não aceitar, como de repente, não é crítica, mas algumas religiões aceitaram algumas coisas como dogmas. No Espiritismo não. No Espiritismo a gente pode questionar, a gente pode querer saber o porquê. E aí a gente chega, né, aqui por exemplo. Por que será que nós sofremos ainda? Vamos pegar aqui, ó. Desculpa, só pegar a página certinha aqui. Será que nós sofremos ainda por falta de conhecimento? Será que nós sofremos porque tudo que nós passamos, toda a dificuldade que nós passamos, nós classificamos como mal? Será que nós sofremos por causa disso? Será que, a partir do momento que a gente olhar para as dificuldades e olhar como de repente é um bem que nós estamos precisando passar? Vou dar um exemplo de mim mesmo. Teve uma vez que eu rodei o carro, parei no vãozinho entre dois postes. Aí você fica todo, né, revoltado. Nossa, eu bati o carro, rodei. Mas será que não seria pior? Será que depois, quando a gente passa pelas dificuldades, a gente olha para trás e vê, olha, aquilo lá foi bom para mim. Naquele momento, a gente faz um drama. A gente conclui que, nossa, é a pior coisa que estamos passando. Mas, a partir do momento que a gente passa, a partir do momento que a gente chega, né, ao final desse sofrimento, a gente olha para trás e fala, nossa, foi bom. Por que que foi bom? Porque de repente me transformou na pessoa que eu sou hoje. Então, se de repente a gente perguntar para algumas pessoas, será que você mudaria o seu passado? Claro que muita gente vai falar que sim, é óbvio, né? Mas, de repente você mudaria o quê? A sua forma de agir perante aquela dificuldade. Você iria tirar aquela dificuldade? Em muitos casos não. Mas a gente iria mudar o quê? A forma que nós agimos em relação a ela. De repente a gente não se rebelaria, de repente a gente não ficaria revoltado com Deus e com a vida. Então a gente vê o quê? Que ao final a gente acaba concluindo o quê? Que foi bom pra gente. E também, será que nós sofremos por quê? Porque nós somos imediatistas? Nós temos uma vida corrida e de repente a gente acaba até sendo o quê? Uma criança mimada e gostaria que Deus nos desse o que a gente está pedindo na hora que a gente quisesse? Por exemplo, o exemplo do dinheiro. Será que se eu, todo mundo pede um pouquinho de dinheiro, será que se eu tivesse realmente dinheiro, eu saberia utilizá-lo corretamente? Ou seria uma pena para mim? Seria um peso para mim? Porque muitos falam, né, não tem dinheiro, mas de repente quem tem pode falar, né? É difícil ter dinheiro. Será que as pessoas que estão próximas da gente estão porque gostam da gente? Será que os relacionamentos realmente são verdadeiros? Ter dinheiro, de repente, é até uma facilidade tão grande, abre tantas portas, de repente, vícios. Então, a gente tem que saber o que a gente pede. E aí, né, como eu falei, será que a gente acaba sofrendo porque, quando a gente está passando por uma situação ruim, nós achamos que ela, naquele momento, é ruim, e depois a gente vai ver que ela é melhor, não foi tão ruim assim? Quantas situações nós sofremos por antecipação? De repente, vamos, sei lá, vou dar o exemplo meu de novo, nós temos que pagar um aluguel do mês, entendeu? E no outro mês, no mês anterior já estamos sofrendo, né? Porque temos que trabalhar e a gente cria um monstro que de repente a gente vê que não foi tudo isso. Então que nós sofremos por quê? Sofremos por antecipação. E aí cai naquilo, será que mudaríamos alguma coisa na nossa vida? Claro que sim. Né? Se a pessoa que fala que não, tem algum problema. Claro que a gente mudaria. Mas, de repente, a gente mudaria o quê? A forma com que nós agiríamos perante as dificuldades. Não que nós tiraríamos ela. E aí também nós entramos num outro ponto. Será que nós sofremos porque temos medo? Será que nós sofremos porque temos medo do desconhecido? Temos medo de mudança? De repente a gente está naquela inércia e mudar é um sofrimento, gera trabalho.
Então a gente acaba o quê? Tendo medo. E, em muitos casos, ter medo é o quê? É ter falta de fé. A gente acaba duvidando e questionando se realmente o que nós estamos passando nós precisamos. Acabamos duvidando da existência de Deus. A gente acaba nos questionando, né, se estamos sozinhos, abandonados. Então a gente acaba questionando, a gente acaba não tendo o quê? Não tendo fé. E a gente acaba duvidando do quê? De um futuro. A gente acaba duvidando que tudo na vida acaba passando. Bem ou mal, nós precisamos passar por isso. E não estamos sozinhos. Nós sempre vamos estar o quê? Com Deus ao nosso lado. E também a gente vai ver o quê? Que a gente, principalmente nós espíritas, às vezes nós sofremos por quê? Porque não acreditamos ou não lembramos da reencarnação. Então, se estamos sofrendo hoje, porque nós somos imediatistas, estamos olhando a vida o quê? No agora. E esquecemos do quê? Que nós temos um futuro, somos almas imortais. Então, o que estamos passando hoje é para o nosso melhor. Vamos reencarnar e a vida vai continuar. Como eu falei aqui, Deus, para finalizar aqui um pouquinho, né? Então, Deus nos dá Deus não dá o fardo maior do que aqueles que podemos suportar. E à medida que nos fortalecemos, ele vai ficando mais leve. Como desde o comecinho, Deus não pune, Deus é justo. Ele sendo justo, as nossas provas e expiações são justas. Então, ele não vai dar um fardo maior do que a gente possa carregar. Como eu falei, naquele momento a gente pode estar desiludido, obrigado. A gente está se achando, né, a última bolachinha do pacote, né? Estamos lá abandonados. E a gente acha o quê? Que Deus, né, nos abandonou. E a gente vê que não. E para finalizar aqui, o que o Evangelho nos fala? Segundo o Evangelho do Espiritismo, diz que todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de entes queridos, encontram-se sua consolação aonde? Na fé, no futuro, na confiança da justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Naquele que não crê na vida futura, as suas aflições abatem com todo o seu peso, e nenhuma esperança vem suavizar-lhe a amargura. Foi o que acabou de falar. Então, se a gente não acredita em reencarnação, é mais pesado. E gostaria de deixar duas frasezinhas aqui para a gente refletir. E guardemos a certeza pelas próprias dificuldades já superadas, que não há mal que dure para sempre. Se a gente olhar para a nossa vida, de tudo que nós já passamos, por várias dificuldades que já passamos, a gente vai ver que tudo tem um começo, tudo tem um fim. E a gente consegue superar, não morremos por causa disso. E a última, agradeço todas as dificuldades que enfrentei. Não fosse por elas, eu não teria saído do lugar. As facilidades nos impedem de caminhar. Mesmo as críticas nos auxiliam muito. Enfim, né, tudo que nós estamos passando não vai nos fazer crescer. Bem, pessoal, eu agradeço a todos. Espero ter conseguido passar um pouquinho para vocês sobre a felicidade aqui na Terra. Agradeço a oportunidade. Obrigado e boa noite.